Vamos aí? Bora. Bora, galera. Bom, então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma rápida recapitalização da última aula. E antes de mais nada, já pedi desculpa pela minha voz aí, tá feia a coisa. Galera, aí, para vocês, está aparecendo um rápido resumo da nossa última aula. Tudo bem? Lembra o que eu falei? A gente estava trabalhando um bloco de estudo. Nosso objetivo inicial era trabalhar Grécia e Roma voltada para o Enem, certo? Hoje as coisas vão fazer um pouco mais de sentido, eu prometo, tá? Então, eu comecei trabalhando a Grécia num princípio mais de pensamento, num princípio até de cunho mais filosófico, certo? Na aula passada a gente partiu de um mito famoso, uma cosmogênese. A cosmogênese é um tipo de mito, tá? Que tem como princípio a explicação humana sobre a harmonia e a ordem da Terra, a ordem da natureza, que é o que a gente estava discutindo, no caso, a ordem do homem, né? Como o homem foi criado, né? Então, vamos lá. Nós vimos que um homem, ao final do mito, ele tem a inteligência. Então, por exemplo, quando você vê um ser humano construindo, transformando a natureza, você precisa explicar isso. Você precisa dizer, cara, por que esse cara tem o poder de transformar e, sei lá, um bisão não tem, a planta não tem. Então você tem que dar uma explicação para isso, nem que seja uma caixinha mágica enviada por Deus, certo? O homem tem um poder de transformação e, portanto, uma inteligência. O homem está exposto à maldade, porque você vê, de certa forma, quebra de padrões, certo? No que a gente chama de ameaça à sobrevivência. Então, os homens, eles vivem ameaçados. A sobrevivência humana, ela é ameaçada constantemente. Tem que ter uma explicação para isso. Por que o homem quer sobreviver? Por que existe ameaça à sobrevivência dele? Tá? Então, de certa forma, eu vou lá contar um mito, que existe uma caixa de Pandora para jogar maldade no homem, para poder justificar por que existe aquela realidade. E no final, você imagina, por que o homem é poderosamente intelectual? Por que o homem tem, de certa forma, a resposta à ameaça da sua natureza à violência? E mesmo assim, ele não consegue ser incrivelmente divino e também ele não se destrói. Para os gregos, porque há um ethos, porque há uma política, há uma justiça. E aqui há um conceito que vocês estudam em filosofia chamado inatez. Para os gregos, o homem ele é inatamente excelente. Ou seja, busca fazer o melhor. Ele busca vencer os seus anseios que levariam ele à maldade e ele tenta controlar a sua sabedoria, a sua inteligência, o poder que foi dado a ele pela caixa mágica de Deus, né? Então, esse ethos, essa crença na sabedoria ética, na sabedoria política, é central para você discutir a Grécia. Não é à toa que os gregos vão desenvolver modelos políticos que serão diferentes dos modelos clássicos, como no caso a monarquia. Tá? Isso agora não dá, filho, agora não dá. Tá? Eu tô com meu filho aqui, ele vai causar na aula, eu já tô avisando. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os gregos, eles vão ter que explicar, contar um mito, explicar por que o mito ele vai dar origem a um homem intelectualmente sábio. Só um minuto. Ó, chega. Agora não. Pode falar, senhor Pedro. Você tinha dito... Você disse uma coisa, o homem é inatamente? Inato. Inato? Ah, tá. O que seria inato? Isso aí vai abrir um debate na filosofia. Isso não é um debate filosófico eterno. Tipo, você nasce inteligente ou você se transforma em inteligente? Tá? Não tenta responder, não. Não dá. Tá ligado? Não dá. Esse debate é grego. Esse debate vai inspirar a filosofia. Tipo, eu nasci bom ou não? Quando Deus, no caso Apolo e Poseidon, Apolo e Zeus, jogaram a bondade no homem, a política, no caso, né, a justiça, essa justiça, ela é inata, você já nasce sabendo o que é certo, você nasce com uma busca pelo que é certo. Dá para entender?
Tá? É mais ou menos essa a grande reflexão. Tudo bem? Vamos lá? Vamos à segunda fase da aula. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, pessoal. Quando você estuda a Grécia, geralmente na escola, você estuda períodos da história grega. Eu mudei o slide aí, me avisem qualquer coisa. Você vai estudar períodos da história grega. Quando você estuda esses períodos, eu até coloquei para vocês os períodos no slide que eu mandei para vocês pela pasta. A gente estudou, olha lá, a Grécia cretense, minoica, a Grécia homérica e a Grécia clássica. Veja, né? São os três, basicamente, períodos da Grécia. Enem, Grécia clássica. Tá? Foca na Grécia clássica. Como eu falei, a gente aqui não vai ter um curso de história. A gente vai ter um curso voltado para te ajudar no Enem. Tá? O que o Enem vai exigir de você de Grécia é a Grécia clássica. É o último período da Grécia antiga. Porém, dentro desses períodos gregos, o que geralmente vocês extraem desses períodos? Agora não é filosofia não, tio. Agora não é pensamento mitológico, agora são fatos históricos. Primeiro, a geografia grega é uma geografia pobre. Tá? Então você vai ter uma península extremamente acidentada geograficamente, muita montanha. Talvez aí quem já viu imagens ou visitou a Grécia, ou sei lá, viu a Grécia de alguma forma, você já deve ter visto que as praias gregas elas são extremamente rochosas, né? Não é aquela praia aberta. A Grécia ela tem uma natureza que automaticamente isolam as cidades da Grécia. É uma natureza que isola a Grécia. Ou seja, você está numa cidade a 2 quilômetros de outra cidade, mas esses 2 quilômetros você tem que atravessar uma montanha, tem uma pedra no meio e é a outra praia, então não dá para ir. Entendeu? Você está a 2 quilômetros de uma cidade, mas são um dia de viagem. Tá? Então, os gregos eles são geograficamente isolados e geograficamente pobres. Tá? Uma sociedade que é muito isolada e muito pobre é uma sociedade que vai ter muita dificuldade de se unir, porque ela vai constantemente guerrear, né? Para se sustentar e coisa e tal. Os gregos vão desenvolver muita técnica de guerra, tecnologia de guerra, de armamento, né? De metalurgia, de uso do bronze, né? Do cobre. Né? O cobre já vai entrar um pouco mais para Roma. Tá? Então, os gregos, você imagina uma sociedade isolada geograficamente, entre eles, tá? Muito desenvolvida na guerra e pouco centralizada. Aqui está o conceito de descentralização. Na Grécia, os primeiros modelos políticos da Grécia são chamados de gênios, porque quem mandava nas cidades eram as famílias. E isso é muito louco, porque o mito explica. Os gregos, eles não acreditavam que um homem tinha o controle sobre a cidade. Se todos nós somos igualmente justos, ou pelo menos com a natureza da justiça, por que um homem é mais que o outro? Não sei se vocês já conhecem aí alguma coisa ligada, por exemplo, a Esparta. A Esparta é bem famosinho, né? Tem até o filme 300. Por exemplo, Leônidas, né, o rei de Esparta. Ele não é rei. Se você pegar o filme lá, né, quem lê o texto conhece um pouco a história dos espartanos, o rei de Esparta não tem poder algum. Ele pede permissão para ir para a guerra. Né? Você vê até nos mitos de Troia, Agamenon unia a Grécia como se ele fosse o grande rei, Aquiles o esnobando, né? Ele fazendo ali reuniões, e os caras, calma aí, cara, você quer ser o rei dos reis, mas não é assim. Né? É muito louco isso. Tá? Tem até um poema em Troia que diz que quando Aquiles é convocado, né, eu já respondo vocês aí, pessoal. Quando Aquiles é convocado para a guerra de Troia, o Aquiles fala, por que eu vou lutar contra troianos se o meu lance é lutar contra gregos? Os gregos pararam de lutar entre eles, a gente se cansou de se descentralizar. Por que existe um homem, Agamenon, e eu devo lutar por ele? Os gregos nunca aceitaram um governo centralizado. Isso tem uma influência geográfica, uma influência de constantes guerras por conta da pobreza, e um conceito cultural ético de que todos somos justos. Então não há necessidade de ser um homem melhor que o outro politicamente falando. E respondendo aí a pergunta do chat, a descentralização, professor, ela é antes do sistema democrático ateniense? Sim. Se você for pegar a estrutura, e eu vou fazer isso aqui com vocês agora, vou fazer rapidinho, tá? Ó, eu estou passando aqui pelos períodos gregos, né? Esse aqui é a Grécia cretense.
Aqui você vai ter a Grécia Homérica, tá? E aqui a Grécia Clássica. Veja, é a Grécia Clássica que nascem as polis, por volta do ano 1000 a.C. Veja, a Grécia Homérica no ano 1600, já tem ali uma descentralização, tá vendo ali, ó? A tentativa da formação de um país. E a Grécia Cretense Minoica é a primeira Grécia, a Grécia que não tem modelos políticos muito uniformizados. Creta até tem um rei chamado Minos, coisa e tal. Tem até um mito que explica que o rei não é obediente, que ele é um tirano, né? Para justamente questionar a visão de um rei. Tudo bem? Então, a noção de democracia que se leva para a prova, que é a noção ateniense, ela vem depois dessa formação da descentralização. Eu estou tentando dar a você uma base de pensamento, de cultura, que é a crença no homem ético. Estou te dando uma explicação geográfica do isolamento das cidades que não conseguem ter uma união política. Estou te dando um condicionamento à pobreza, o que torna os gregos extremamente rivais militarmente, o que prejudica também a união, certo? Se você reunir essas características, se você crê, se você enxergar que a crença dos gregos é de que uma família governa, de que um grupo governa e não um homem, você consegue enxergar por que em Atenas, e é Atenas que você leva para o Enem, nasceu a democracia. Agora, o resto é conceito, irmão. Não tem conversa. Você consegue enxergar como a união da cultura grega com a sua geografia, com a sua realidade histórica, empurra, força os atenienses a construírem um modelo tão avançado, tão desenvolvido politicamente falando. Você consegue chegar até essa parte da aula, porque agora chegou a hora de eu te dar o conceito. E quando eu te der o conceito de democracia, eu quero que você não só o domine, mas você entenda por que ele nasceu na Grécia, por que não no Egito, por que não na Mesopotâmia. Beleza. Ô, professor, só para esclarecer, só duas perguntas então. O gênero seria a governança através de família? Isso. Daí vem a palavra genética. Ah, tá. E depois, o que você disse após isso? Você disse que a democracia nasceu em Atenas? Em Atenas. Eu estou justificando para você por que Atenas criou a democracia. Por que surgiu esse modelo tão uau, né? Tão avançado, tão diferente das monarquias antigas em Atenas? Porque Atenas, obviamente, é uma descendente histórica de todo esse processo. Famílias no poder, eles não acreditam em centralização política. Desde a Grécia Homérica, os gregos tentaram se unir na imagem de um homem, os gregos nunca aceitaram. Os gregos têm muitas rivalidades políticas e geográficas entre eles. E eles têm a crença de que eles nascem com a capacidade de julgar, com a capacidade de fazer lei. Não precisa ter um homem para fazer para mim. Todos somos capazes. Em uma ágora, em um debate, em uma praça aberta, podemos conversar sobre política. Tudo bem? Então professor, tá, um resumo. Então, a democracia nasce em Atena e o que Atena propõe ali é que todos são capazes. Todos são capazes. Embora que a gente vai ver o que é a democracia que Atenas propõe. Eu estou te explicando por que nasceu em Atenas. Hora que a democracia. É que eu fiquei confuso. Nasceu em Atena por quê? Eu fiquei meio confuso. Nasceu em Atenas, não é só em Atenas. Nasceu na Grécia inteira. É que eu estou focado em Atenas porque é Atenas que cai no Enem. Entendeu? Mas, não tem problema. Ok? Modelos políticos de participação popular se espalham pela Grécia. Você estuda isso com a polis, né, que são aquelas cidades independentes-estado. A ideia de um governo povo é Grécia. Desses modelos, o mais avançado, o que a tua prova, o teu foco pede, é Atenas. Por isso que eu vou para Atenas. Tá? E eu estou só te justificando por que nasceu na Grécia. Beleza. Então, tem uma explicação mitológica, tem uma explicação cultural, tem uma explicação geográfica, tem uma explicação de pobreza, de situação econômica, tem uma explicação da crença da família governar, grupo versus um homem, e isso tudo cria uma visão de que os gregos não acreditam, eles não defendem centralização política. O que é centralização política? Poder político nas mãos de um homem. Monarquia. Absolutismos, por exemplo.
Tudo bem? Beleza, valeu. Vamos lá. Professor, o que é democracia? Ó, para começar a brincadeira, não tem nada a ver com a tua, hein? E é muito importante que, para a prova, você leve as duas democracias. A democracia de Atenas e a democracia moderna. Tá nos meus slides. A democracia moderna, a gente vai ter uma aula para ela lá na Revolução Francesa. Então, a democracia de hoje ainda virá. Ainda virá. Então, a gente vai falar sobre a democracia clássica. E a democracia clássica são dois tipos de democracia. A gente vai estudar a democracia de Atenas e a democracia romana. Você tem que guardar as duas para a prova. Hoje eu vou te dar a de Atenas. Vamos lá? Agora. Então, só a palavra democracia, aqui, ó. Só a palavra democracia, só ela significa Atenas. Só ela. A democracia brasileira, você. Calma aí. Democracia Atenas, tio. Só existiu lá. E a característica da democracia, o que a define, é a característica, a palavra direta, que a gente chama de democracia direta. Tá? Então, quando você quiser definir, por exemplo, professor, a democracia do Brasil seria uma democracia indireta? Sim. 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 Entendeu? Essa seria uma diferença. Inclusive, a democracia romana já é indireta. A única democracia direta, estável na história, é a de Atenas. Então, guarda que a democracia de Atenas é direta. Guarda essa ideia. Vamos lá. O que significa uma democracia direta? Tá, agora vamos lá ao conceito. Eu fiz aqui eu te dei 3 conceitos, mas eu vou começar, para ficar mais fácil, pelo terceiro. Eu acho que fica mais fácil começar pelo fim, aí, pelo que a gente está conversando. Democracia direta significa que todos os poderes políticos são centralizados. Para começar a brincadeira. Vocês sabem quais são os 3 poderes políticos? Imagino que sim. Legislativo, executivo, judiciário. Então, basicamente, eu estou te dizendo que dá para fazer 3 coisas com a lei. Dá para fazer 3 coisas com a lei. Dá para você criar lei, sistema legislativo, legislar. Dá para você julgar as leis, juízes, sistema judiciário. E dá para você aprovar, vetar leis e criar, né, uma espécie de upgrades, né, remodelar a lei que foi criada. Isso é o poder executivo. Em Atenas, os 3 poderes estão centralizados. Professor, você acabou de falar que a política é descentralizada. Presta atenção. A política é descentralizada, não os poderes. Os poderes são centralizados em um grupo. Vejam, a política é centralizada, eu estou dizendo que os poderes são centralizados em uma pessoa. Os poderes aqui são centralizados no grupo. Por isso, você tem uma descentralização de poder político, de governo, e uma centralização de poder político. É complicado, pessoal, eu sei. Mas é aqui que vocês vão ter uma certa dificuldade no Enem. Peraí. O Enem, eu já vou dizer para vocês bem a real. Qual vai ser a maior dificuldade que vocês vão ter no Enem? E eu vou falar na minha área, história, mas todo professor vai te falar isso. Ler. Já vou ser bem sincero. Você tem que praticar leitura. Você tem que dominar leitura. Você tem que saber ler. E ler conceitos é fundamental. Então, eu já estou levantando uma seguinte bola que para você vai ser confuso. Você vai falar assim, professor, está muito confuso para mim. Mas não é que está confuso. É que você precisa ter a capacidade de ler conceitos. Então, veja. Descentralização de governo é você dividir poderes com o povo. Mas é um povo que centraliza os poderes. Olha que muito louco. Certo? Então você tem a centralização do poder e a descentralização do governo. Se você lembrar da monarquia absoluta clássica da escola, você tem a centralização do governo no rei. Ou seja, é a centralização do governo e política ao mesmo tempo. Não sei se você consegue enxergar isso. Em Atenas, você vai ter uma centralização dos poderes políticos em uma parte, em um genus, em um grupo.
E esse grupo, ele é isonômico. Ele tem a isonomia. O que significa isonomia, professor? Todos têm os mesmos direitos. Todos são iguais. Eu vou te dar um exemplo idiota para a gente entender. Vamos supor que aqui, nossa sala de aula, seja o Gêmeos do Brasil. Vamos supor que aqui fosse o Gêmeos do Brasil. O poder é centralizado ou descentralizado? Descentralizado. Porque eu não estou dizendo que nós temos um rei. Eu estou dizendo que nós somos, sei lá, eu estou olhando aqui um número aqui do meu lado, 60. Se tem 60 pessoas no governo, o poder já é o governo já é descentralizado. Mas, se nós 60 juntos julgamos as leis, aprovamos as leis, criamos as leis, então nós concentramos os poderes políticos em nosso grupo. Nós somos o poder. Um poder que, de fato, não é centralizado numa pessoa, mas é centralizado em um grupo. Dá para você entender? Atenas é assim. Atenas é assim. Você tá falando do tópico de cidadania ou de isonomia? Isonomia. Cidadania deixa por último. Ah, tá. Ó, então vamos lá. Brincadeira. Cara, eu acabei de fazer esse slide aqui. Eu sou um trapalhão também. Eu deveria ter feito numa sequência lógica. É que a gente foi para um momento da aula que eu falei, putz, deixa eu inverter para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu monto o slide e a gente não precisa necessariamente segui-lo. Mas entenda o seguinte, de novo, a democracia de Atenas ela é chamada de direta. Por que direta? Porque os poderes políticos são centralizados igualmente no grupo. Por exemplo, pensa no Brasil. Pensa no Brasil, vai ficar a coisa mais fácil. Pensa no Brasil. Os poderes são centralizados em um grupo. Pensa no presidente da República. Ele julga a lei? Não. 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 O presidente da República cria a lei? Não. Não. Na verdade, ele pode criar por um mecanismo de medida provisória, que seria um mecanismo de emergência, mas se você pensar numa lei sumária, uma lei suprema, não. Não. Você tem o cara que julga, o cara que aprova, que é o presidente, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e o legislativo, deputados e senadores, que criam leis. Eu já levo lá. Né? Dá para entender? Então você não tem concentração de poder no Brasil. Você tem grupos separados que têm poderes. Na Grécia, não. Na Grécia, os poderes, isso é isonomia. Eles eram todos concentrados no grupo. E agora chegou a hora de falar. Quem é esse grupo? Vamos pensar. No Brasil, como que esse grupo é escolhido, pessoal? Como que o grupo político no Brasil, de forma geral, é escolhido? Mas pode responder, manda bala aí. De votos. Eleição, pelo voto. Pelo voto, eu acredito. Isso, perfeito. Tá certo aí, galera, certinho. Em Atenas, os caras votavam nos caras? Não. Não. Não tem votação. Em Roma tem. Eu já estou levantando a próxima aula. Em Roma vai ter voto. Tio. Em Roma, o povo vai votar em um grupo. Esse grupo de Atenas não é eleito. Ele não é escolhido. Ele é. Ele é. Dá para entender? Você é o político. Você nasceu político. Ninguém te escolheu. Você é. Primeiro ponto. Então, esse grupo não é eleito. Então, ele vai concentrar os três poderes. Todos vão ter o mesmo direito. Grupo. E eles não foram escolhidos por eleição. Eles foram escolhidos pelo quê, professor? Pelo nascimento. Vai, quem já conhece um pouco a democracia de Atenas? Quem podia participar da política de Atenas? Vamos ver se vocês lembram. São inatos. São inatos. As características são inatas. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Quem que pode participar? Eu ouvi aí corretamente. Homens. Homens livres. Muito bem, senhor Pedro. Falta um. Falta um. Só um.
Não. Tem a ver com nascimento. Tem a ver com... Nascimento. Ó, tem que nascer homem. Genético. Ateniense. Ah, Não pode ser estrangeiro. Fechou? Você tem que nascer ateniense. E já que você nasceu ateniense e homem, você não pode ser escravo. Então você é automaticamente um homem livre. Então apenas homens livres, atenienses, portanto, mulher fora, escravo fora, estrangeiro fora. Esses caras são inatamente capazes de formar um grupo com direitos iguais e concentração de poder para fazer as leis em Atenas. então é que eu não sei se você ainda entrou no tópico de cidadania. Acredito que não, certo? Não andei, calma com cidadania. Ah, tá bom. Então, em Atenas, as pessoas eram os políticos, não tinha votação, mas para você participar, você teria que ser um homem ateniense livre. Isso. Beleza. E olha que muito louco. A eleição de Atenas, assim, professor, eu ouvi falar que tem eleição em Atenas. Não é eleição para eleger. Eles não faziam voto para escolher alguém. Eles votavam diretamente na lei. Eles faziam eleição para julgar. O senhor Victor lá vai ser condenado ou não vai? Eles faziam votação para anular uma lei, para criar outra, para modificar outra, se o imposto vai aumentar, se o porto vai ser construído, se a gente vai entrar numa guerra. Eles votavam na lei, velho. Eles não votavam em alguém. Tá ligado? Eu já estou te explicando a democracia moderna. A democracia moderna, nós votamos, aqui eu vou falar do Brasil, a gente vota em representantes. A democracia moderna, você vota em pessoas que concentram, né, um poder, o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário ele é nomeado em concurso público, tudo bem. Mas assim, só para você entender de forma geral. Tá? Em Atenas, não. Em Atenas, o voto dos caras é diretamente na lei. Eles votam diretamente na política. Eles não votam em alguém. Tudo bem? E para terminar, pessoal... E para terminar, cidadania. E o que eu vou te falar agora é muito importante. Porque os gregos, eles já trouxeram essa ideia. E eu já li em apostila de história. Em Atenas, os cidadãos são homens libertos e não, né, obviamente, não estrangeiros e atenienses. Não. Homens libertos e atenienses podem, eles têm o direito de fazer política. Para que você seja um cidadão, você precisa fazer. Então, o que eu estou te dizendo é que o conceito de cidadania que nasceu em Atenas é um conceito de mão de via dupla, e não via única. O conceito de cidadania em Atenas significa que eu lhe dou um direito e você deve exercê-lo. Então, quando eu falo que os homens são cidadãos em Atenas, eu estou errado. Porque só pode ser cidadão em Atenas quem for um homem participante da política. Por exemplo, uma mulher pode ser cidadã em Atenas? Jamais. Um homem pode? Pode. Mas ele já é? Não. Ele é inatamente capaz. Se ele vai ser ou não, tio. Livre-arbítrio. Escolha. Portanto, cidadania significa você ser garantido por um direito e exercê-lo. Só que para você exercer cidadania, você precisa participar da política. Por isso que os atenienses, Solon e Clístenes, que eram dois grandes pensadores de Atenas nessa época, quando eles criaram a democracia, ninguém ia fazer política. Ninguém subia a montanha e ia para a praça discutir. Ninguém ia, velho. Tinha 5 caras lá. Quando eles criaram a ideia de democracia, a ideia era levar pelo menos 10% da população. Fazer a galera participar. Ninguém ia.
Ninguém ia. Então, o que eles tinham que fazer? Grana. Eles davam bônus. Eles davam dinheiro. Eles davam graninha. Eles davam bolsa. Cota de dinheiro. Eles davam um incentivo para a população que participasse. Porque não adianta você dar direito para os caras trabalharem com a política. Eles precisam ir. Exatamente, perfeito, senhor Pedro. Ô, professor. Rapidinho, se a gente olhar o Brasil, você é obrigado a votar. Olha que muito louco. O Brasil, ele criou uma democracia onde ele obriga o povo a votar. Ele te obriga a ser cidadão. Porque você automaticamente não tem consciência para exercer isso. Em Atenas não era obrigatório. Na Constituição brasileira você é obrigado. Professor, me obrigar a ser cidadão é algo democrático? Perfeitamente falando? Não. Por isso você vê que a ideia de democracia de Atenas ela é muito utópica. Ela é muito uau, ela é muito incrível, cara. Porque os caras realmente defendiam uma ideia de um governo onde as pessoas participariam por consciência, por natureza, por espírito ético do meio que elas vivem. Isso é incrível. Professor, então a cidadania de Atenas, ela dava o direito de cidadão, mas você que tomava a iniciativa de querer participar da política? Isso. Beleza, valeu. E não é só em Atenas, não é só em Atenas. Até hoje. A senhora Lara deu um showzinho de cidadania agora no chat, muito bem. De acordo com a Constituição de 88 no Brasil, e vocês estudarão isso lá na frente, a cidadania brasileira são direitos civis, políticos e sociais. Perfeito. Tá? Só que você não tem que ser garantido em direito civil, político e social. Você tem que participar. Você tem que exercer. Exercer com responsabilidade. Como dizia Rousseau, você é obrigado a ser responsável. Tudo bem? Então, ó, acabou a aula. Não, quando você puder, abre seu caderno, faça um texto. Põe aí 20 linhazinhas. O que é democracia? É um modelo político de Atenas. Como que ele é? Ele é um governo descentralizado, mas ele centraliza o poder nas mãos de um grupo. Quem é o grupo? Homens. Esse grupo, ele tem o mesmo direito? Sim, ele concentra todos os direitos. Judiciário, legislativo, executivo, iguais. Legal. E eles vão lá, não. Todos eles são cidadãos? Não. Você precisa estimular eles a participar da política. E eles votam em alguém para fazer? Não. Eles votam diretamente nos poderes. Já é. Não tem conversa. Os únicos cidadãos na época eram os homens livres e poderiam ser. Poderiam ser? Se você é um homem livre e não vai na política, você é cidadão? Não. Entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Não adianta nada. Fala, eu sou cidadão, sou homem. Não. Você vai lá participar? Então você não é. Beleza? Pessoal, eu estou mostrando aí por um slide uma questão do Enem. Vamos lá? Vamos ver como isso aí cai? A isonomia seria alguns grupos que todos os participantes têm igual peso e têm todos os poderes políticos. Perfeito, senhor Guilherme. Certíssimo. Por sinal, essa é a resposta da questão aí, ó. Olha lá. Olha o Enem. Presta atenção, percebam como no Enem vocês vão ter como o grande desafio no Enem, a leitura. E olha o padrão. Abre aspas, texto, briga com o texto, lê o texto e vamos encontrar a resposta na alternativa. Isso aqui é padrão de exercício, tá? Exercício de história é esse rosto, é essa estética, é igualzinho isso aí. Vamos lá? Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento, né, da cidade na Grécia Antiga. A redação das leis. Então, cara, desde o nascimento da cidade grega ou da Grécia Antiga,
sempre os homens reivindicaram o direito de redigir lei. Olha, né? Falamos sobre isso. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. Quando eles criam as leis, eles debatem as leis, a ideia é que, como eles dialogaram as leis, elas ficam mais permanentes. Elas ficam mais fixas, mais sérias, menos contestáveis, porque elas vieram de um debate. Pessoal, um resultado de um pensamento que vem de um debate, ele é muito mais sólido do que se vem de uma única pessoa impondo uma ideia. Vamos lá. As leis tornam-se um bem comum para regir a sociedade. Regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Beleza. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo. Quando a gente fala essa questão, eles sempre vão colocar a Grécia atual, Grécia hoje, né? Eles buscam garantir qual princípio? Que tipo de princípio, de tipo de garantia, que tipo de característica tinha na Grécia e tinha hoje, com base na política e nas leis? É o grande princípio, o da isonomia, onde as pessoas têm igualdade de tratamento para se tornarem cidadãos. Não precisa nem precisa falar nada, né, galera? Transparência. Legal, transparência. Acesso às informações governamentais. Pô, legal. Tripartição, separação de poderes políticos. Lá concentrava. Equiparação, igualdade de gênero na participação política. Mulheres fora em Atenas. Elegibilidade, não tem eleição em Atenas. Fora. Isonomia. Fechou? Beleza. E o mais importante, você consegue ir na A, né? Você consegue ir na A, tranquilo? E você consegue eliminar as outras, né? Você consegue ver, pô, elegibilidade não tem Atenas, porque lá você vota na lei, você não elege um cara. Pô, não tem igualdade de gênero, fora. Pô, não tem separação de poder. Veja, o conceito de Atenas, ele vai te dar a certa e ele vai te deixar tranquilo. Né? A B, sei lá, a B não tem nada a ver. Né? E ele vai te deixar tranquilo nas erradas. Né? Vamos lá? Vamos fazer outro. Bora? Pessoal, mudei aí. Coloquei mais um exercício para vocês aí, tá vendo? Olha o padrão. Galera, saquem padrão. Mais uma vez, textinho, abre aspas, chatinho, leia o texto e com base no texto, faça X. Padrão Enem. Na Grécia, o conceito de povo abrange, né? Não somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, né? Ou seja, o povo de Atenas tinha que ser cidadão. Ou seja, a mulher não era povo, professor? Não. Pô, Atenas está entre os tranquilamente um estudo de maior negligência com a participação feminina em qualquer circunstância ou instância da cidade. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Ó, democracia direta. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês se ligaram? Eu não sei se vocês percebem como em 2 aulas o nível de vocabulário de vocês cresce. Isonomia, separação, tripartição de poder, cidadania restritiva, cidadania, democracia direta. Olha como o domínio do vocabulário ele te deixa tranquilo numa prova. Porque, cara, vocês sabem, a prova é psicológica. Se você lê algo que você não entende, pane. Você começa, meu Deus, e agora o que eu faço? Certo? Olha como o domínio dos conceitos, como a compreensão do vocabulário histórico, político, te dá segurança, te faz entender o que está escrito. Vamos lá. Naquele contexto, a emergência, o nascimento do sistema de governo mencionado no texto, no excerto, que é a democracia, promoveu o quê? A democracia, por mais que ela seja restritiva, direta, elimine mulheres, escravos, o que ela promove? O que ela atende? Eba! Competição para escolha de representante. Tem eleição para representante? Não. Campanha para revitalizar
renascer oligarquias. Bom, temos aqui um probleminha, né? Oligarquia é um conceito que é importante que vocês também dominem, tá? Oligarquia é um grupo no poder, e ele foi escolhido por bens, certo? Basicamente a gente chama de poderes dos ricos, tá? Percebam que os caras que estão no poder aqui, eles não estão no poder por riqueza, eles estão no poder por serem gregos, homens livres, tá? Então a oligarquia era uma crítica, inclusive, a Esparta. Quando você vai estudar Esparta, não comigo, mas você vê que em Esparta o governo era oligárquico. Ele era em grupo, ele era descentralizado, mas os caras eram escolhidos por dinheiro. Ou seja, Atenas era o único poder político na época que tinha pobre com direitos. Poder tá errada. C. Estabelecimento de mandatos temporários. Mandato significa que você votou em alguém para ficar lá 4 anos. Não faz sentido. Declínio da sociedade. O cara está elogiando a democracia. E participação no exercício do poder. É difícil, galera. Não. O problema é ler, né? O problema é ler. Vai, eu vou roubar o tempo de vocês. Vamos fazer a última. Para ficar bom. Fazer mais uma aí, para terminar. Vamos rapidão. Olha o padrão. Olha o padrão. De novo, abre aspas, texto, faz X. Igualzinho. O que implica o sistema da polis? Polis são cidades gregas. É uma extraordinária preeminência da palavra. Ou seja, as pessoas podem falar, participar sobre todos os outros instrumentos de poder. Você pode questionar a decisão de uma pessoa. A palavra constitui o debate contraditório. Você pode ir contra, velho. Ninguém vai contra o faraó no Egito. A discussão, a argumentação, a polêmica torna-se a regra do jogo intelectual, assim como um jogo político. Nossa. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função... vocabulário. Professor, o que é ágora? É o lugar onde eles fazem a lei. É a praça pública. Está no slide. Mas estou te falando. É o lugar onde eles fazem as leis. Então, a democracia, vamos lá. O lugar de fazer lei. O debate ateniense tinha por função agregar os cidadãos em torno de reis? Nada a ver, velho. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado, exposta por seus magistrados. O que é um magistrado? Vocês vão estudar comigo em Roma. É um cara que foi eleito. É tipo um deputado, um presidente, um vereador. B fora. C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar. Ai, professor, é muito vocabulário, eu sei. O que é deliberar? É discutir política sobre questões da comunidade. Então, em Atenas, era permitido ter um lugar onde as pessoas deliberavam, discutiam sobre as questões da comunidade? Sim. Alternativa C. D. Reunir exércitos. E. Congregar. Juntar a comunidade. Opa, tá legal. Para eleger representantes. Não tem representante. Democracia direta. Alternativa C. Deu? Você viu como é repetitiva as questões? Você viu como todas as alternativas erradas têm eleitor, separação de poder, rei. Olha o vocabulário, olha as dicas, olha as técnicas, olha o conceito, como ele te deixa tranquilo na questão. Eu acho que 2 mensagens ficam claras. Cidadania, democracia, cai no Enem. E você vai precisar dominar muito o vocabulário para poder se dar bem nas questões. Tem que ter uma bagagenzinha bem legal, porque uma palavra pode mudar o teu destino na questão. Isso é um problema. Tudo bem? Não vou tomar mais tempo do seu lanche, do seu intervalo. Beleza, pessoal? Cidadania e democracia em Atenas. E por que em Atenas? Fechou? Fechou. Valeu pela aula, professor. Eu que agradeço vocês aí. Aulaço. Parabéns, Pedrão.
Show de bola. Tamo junto, galera. Até a semana que vem com Roma. Obrigado mais uma vez aí. Tamo junto, parceiro. E as crianças, Eu tá bem? agradeço. Tchau, Bruno. Tudo bem. Cara, eu tô sozinho com o bebê aqui, maluco, caos, tá um monte de melancia no chão. Agora eu vou limpar a casa inteira. Eu Tamo lembro, eu junto. lembro que ano passado eles eram tiquinho, né, mano? Nossa, não, agora é um furacão aqui, meu. São Não, ele tá dois. bonzinho. Ele É tá um só. bonzinho, cara, porque na lógica eu não consegui dar aula, não, tio. Calma. Tá, é doido. Mais da hora, mano. Abração. Até semana que vem, parceiro. Obrigado pra vocês aí. Tenham uma boa semana. Falou, galera. Tchau, tchau. Então, intervalinho agora. Daqui, acho que 8h50 começa de novo, né? Geografia do Brasil hoje. Até já já, galera.